Olá, que bom ter você aqui para mais um dia da nossa jornada. Hoje a gente vai mergulhar em temas que são, assim, o coração da nossa caminhada de fé. A necessidade de ordem, a busca por poder espiritual e aquela esperança firme que não nos abandona nem nos dias mais difíceis. Sabe aquela sensação de estar à deriva, sem um porto seguro ou sem aquela força espiritual para seguir em frente? Pois é, hoje a palavra de Deus fala diretamente a esse sentimento. Vamos descobrir como Deus estabeleceu fronteiras e cidades de refúgio, trazendo ordem e justiça, e como Paulo encontrou discípulos que precisavam de algo a mais, revelando o poder transformador do Espírito Santo. Nosso roteiro de hoje está incrível. A gente começa vendo a proteção e a justiça lá em Números. Depois, vamos para Atos sentir o poder do Espírito Santo. Na sequência, mergulhamos na profundidade de um clamor na escuridão, lá no Salmo 88, e fechamos com chave de ouro, entendendo a nossa esperança na vitória de Cristo sobre a morte. Vamos nessa? Então, começando pela nossa primeira parte. Em um mundo que às vezes parece tão caótico, a leitura de Números nos mostra um Deus que ama a ordem. Ele estabelece limites, estrutura e um sistema de justiça muito claro para o seu povo. Pensa só nisso. A primeira coisa que Deus faz é, literalmente, desenhar o mapa. Ele define cada fronteira da terra de Canaã com um cuidado impressionante. E isso é muito mais do que só geografia, sabe? É sobre criar um espaço seguro, um lugar de pertencimento. É Deus dizendo, este lugar é de vocês, eu preparei. E ele ainda nomeia líderes, Eleazar e Josué, para garantir que tudo seja dividido de forma justa. É o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E aqui surge uma ideia que para mim é simplesmente genial: as cidades de refúgio. Naquela época, a vingança era algo comum. Um parente da vítima, ou vingador do sangue, tinha o dever de acertar as contas. Mas Deus cria uma saída misericordiosa. Se alguém matasse outra pessoa por acidente, sem querer, poderia correr para uma dessas cidades e ficaria seguro até ter um julgamento justo. É Deus freando um ciclo de violência e protegendo quem não teve culpa. E essa tabela deixa tudo bem claro. A lei de Deus é de uma sabedoria incrível. De um lado, o ato sem intenção, o acidente. Para esse caso, existe refúgio, proteção. Do outro lado, o assassinato planejado, movido pelo ódio. Para esse, a justiça é firme, porque a vida é sagrada. A justiça de Deus consegue enxergar a intenção do coração, algo muito, muito à frente daquele tempo. Ok, então vimos a ordem do lado de fora. Leis, terras, justiça. Mas e do lado de dentro? Deus também cuida disso. Ele nos oferece um poder que transforma. É isso que a gente vai ver agora em Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega em Éfeso e encontra um pessoal que ainda não conhecia a parte mais importante da fé. A história desses 12 homens é muito poderosa. Eles eram pessoas de fé, mas era uma fé, digamos, incompleta. Eles conheciam o primeiro passo, o arrependimento, mas não conheciam o poder. E aí, Paulo os guia. Primeiro, crer em Jesus. Depois, serem batizados no nome dele. E por fim, o grande presente, receber o Espírito Santo. E a transformação é na hora. Eles começam a falar em línguas, a profetizar, a fé deles ganha vida. Nossa, essa frase é de arrepiar. A história dos filhos de Seva é um alerta muito sério. Eles tentaram usar o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica, sabe? Mas eles não tinham nenhuma intimidade com ele. E o resultado? O espírito maligno debocha deles e ainda os ataca. A lição é cristalina. O poder não está em palavras mágicas, está no relacionamento verdadeiro com Jesus. E o resultado desse poder genuíno se espalhando por Éfeso foi... Uau, olha esse número. 50.000 moedas de prata. Gente, isso era uma fortuna. Era o valor dos livros de magia que as pessoas tocadas pela palavra de Deus trouxeram por conta própria para queimar em público. Foi um ato de arrependimento radical, um rompimento total com o passado. É maravilhoso falar de poder e vitória, mas e quando a gente se sente no fundo do poço? Quando a ordem e o poder de Deus parecem tão distantes? A Bíblia é tão real que ela não foge disso. A nossa terceira leitura de hoje é talvez o salmo mais sombrio de todos. Ele nos dá a permissão para sermos totalmente honestos com Deus na nossa dor. Escuta só a sinceridade do salmista. Ele não tenta parecer forte. Ele está derramando uma alma que se sente esmagada pelo sofrimento, como se já estivesse sem forças, sem vida. Esse salmo valida nossos sentimentos mais escuros. Ele nos diz que não tem problema se sentir assim e que podemos levar essa dor, sem filtro nenhum, direto para Deus. Aqui, a dor é dupla. Não é só o sofrimento por dentro, mas também o isolamento.
Os amigos se foram e a única companhia que sobrou é a escuridão. O mais impressionante é que esse salmo não termina com uma reviravolta feliz. Ele termina na escuridão. E por que isso está na Bíblia? Para nos mostrar que Deus continua conosco mesmo quando a gente não sente nada. O próprio ato de clamar a Ele do fundo do poço já é um ato de fé teimosa. E isso nos conecta perfeitamente com a nossa última parte. Porque no meio dessa escuridão, onde a gente encontra esperança, a resposta definitiva está naquilo que Cristo fez por todos nós. Vamos mergulhar agora no profundo mistério do Sábado Santo com a ajuda do Catecismo. Aquele tempo em que Jesus esteve no túmulo não foi um tempo vazio, um intervalo. O Catecismo o chama de o grande repouso sabático de Deus. Assim como Deus descansou depois de criar o mundo, Cristo descansa depois de completar a obra da nossa salvação. É um silêncio cheio de significado, uma paz profunda porque a batalha foi vencida na cruz. E aqui tem um detalhe teológico que é maravilhoso. Quando Jesus morreu, sua alma e seu corpo se separaram, mas a sua divindade continuou unida aos dois. E é por essa razão que o corpo dele não se decompôs no túmulo. O corpo sepultado era sagrado, ainda unido a Deus, esperando o momento da glória da ressurreição. E aqui tudo se conecta com a gente. O sepultamento de Cristo não é só uma história para a gente admirar. Pelo batismo, nós entramos nela. Mergulhar na água simboliza ser sepultado com Cristo, morrer para a vida antiga. E ao sair da água, nós ressuscitamos com Ele para caminhar em uma vida nova. Nosso batismo nos liga diretamente ao poder do túmulo vazio. Então, amarrando tudo, que imagem de Deus a gente tem hoje? A de um Deus que cuida de tudo de forma completa. Ele nos dá ordem e justiça para viver, nos enche de poder com seu espírito, ele se senta com a gente na escuridão da nossa dor e, acima de tudo, ele nos dá uma esperança firme, baseada na vitória do seu Filho. A grande lição do dia 85 é que a providência e o poder de Deus são inabaláveis. Que a força do Espírito possa ser nosso guia e nossa proteção hoje. E não pare sua jornada de fé agora, viu? O hábito se forma na constância. Clique no vídeo da tela final para assistir ao estudo do dia 86 e continue a aprofundar a sua fé. Comente aqui embaixo, dia 85 concluído, para registrar seu compromisso. Nos vemos amanhã.